Desastres ambientais. Esse é o tema de agora do Alesp Conecta. O nosso convidado é o Alex Peloja, geólogo. Fique agora com a íntegra da entrevista. E aqui hoje o meu convidado é o Alex Peloja, que é geólogo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre desastres ambientais. Ultimamente a gente tem ouvido muitas coisas sobre isso. Ano passado já ouvimos outras questões, outro tipo de desastre ambiental. Primeiro, Alex, bem-vindo ao Alesp Conecta para falar de um tema importante para a sociedade. Agradeço a oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa, não é? E para difundir conhecimento e colaborar com o que eu possa para o público. Legal, você com mais de 30 anos aí de experiência na área, falando sobre esse tema. Então vamos começar do recente, né? Fevereiro, março, São Paulo, capital, outros estados, cidades no entorno, sofreram muito com o volume de chuva que a gente sabe que acontece todo ano, desastres inúmeros. Aquela pergunta fácil para começar: falta prevenção? Então, essa pergunta é certamente boa para começar qualquer discussão a respeito desse tema. Ela pode ser complementada de uma forma que propicie que o debate vá mais longe, digamos assim. Sim, a questão da prevenção certamente ela é um ponto que está sempre em pauta. E é justamente esse sempre em pauta, essa recorrência que eu considero o fator, o elemento fundamental para uma análise mais aprofundada. Eu diria assim, recorrência significa que neste ano nós estamos tendo uma série de danos e vítimas relacionadas a processos de escorregamento devido a chuvas e encostas e tudo mais. E anos anteriores a pauta esteve em Sim. barragens e desastres tecnológicos e tudo mais. Mas se nós formos ver o histórico de ano a ano, de década a década, nós vamos perceber, pelo noticiário jornalístico simplesmente, basta ver os arquivos dos jornais, Sim. todos os anos os editoriais são os mesmos, as notícias são muito semelhantes, ou seja, há uma recorrência histórica deste tipo de problema, não é? E eu acredito que para pensarmos em prevenção e algo efetivamente factível em termos de política pública com relação a desastres e acidentes geológicos, essa dimensão histórica, que não é circunstancial, não é uma conjuntura, é uma longa duração, não é? Há décadas e o meu argumento é que não é só uma coisa de décadas, é uma coisa secular. Esse é um problema que vem se arrastando na história do Brasil, pelo menos, há centenas de anos. Isso vai se arrastando e a gente sabe. Bom, o senhor, como geólogo, pode explicar muito melhor para quem está ouvindo, vendo o Alesp Conecta. Por mais que se tenha algum tipo de prevenção, a gente está mexendo com natureza, né? Eu não posso prever com muito tempo se aquela encosta vai deslizar ou não. Enfim, como é que funcionaria? A gente sabe que a gente está mexendo com a natureza, uma coisa que você não consegue dizer se aquilo vai cair ou não, aquilo vai deslizar ou não. Hoje em dia, a gente sabe também que nós, sociedade, eu digo nós, sociedade, também temos uma questão de culpa, porque a gente está mexendo muito Perfeito. né, na natureza. Como que a gente consegue equilibrar isso? Porque a natureza, ela tá lá por uma causa. E você vai mudando a sociedade, o homem vai mudando ela. Como é que a gente consegue esse equilíbrio? Justamente essa é a solução da equação que envolve inúmeras variáveis, não é? Eu até propus há algum tempo atrás uma espécie de equação, não matemática, mas Sim. simbólica, que eu chamo de análise multidimensional de riscos geológicos, não é? Significa que para a gente chegar a uma não uma solução, que isso não se chega, mas a um equacionamento, não é? Razoável
para a sociedade dessa questão, Uhum. nós devemos levar em conta diversos fatores. Tá. Um deles, você levantou muito bem, é a questão da ação dos fenômenos naturais, Sim, que são mais ou menos imprevisíveis, alguns mais, outros outros nem menos. tanto, e a questão da agência da sociedade sobre esses Uhum. elementos, não é? Então, ah, quanto a esses 2 aspectos, nós, podemos, iniciar falando de quão naturais são ou não são Um esses fenômeno ou outro, desastres e esses esses desastres, fenômenos, não é? entendi. Então, na verdade, nós temos um amplo espectro de possibilidades que vão desde uma situação exclusivamente natural Tá. até uma situação de Que o desastre completamente não natural. que o homem causou, assim, dizendo Exato, no português claro, né. exatamente. Que Então, alguém causou aquilo. é, bom, só que a maior parte das situações estão no campo intermediário, ou Um seja, pouco dos 2 isso, há lados. um elemento natural em jogo e há um elemento antropogênico, algo artificial, tecnológico Uhum. envolvido. Vamos ver. Num dos extremos, nós temos uma erupção vulcânica numa ilha isolada, em que não há população residente. Uhum. Bom, isso vai causar um impacto ambiental na biota, enfim, na fauna, na flora, mas em termos humanos, isso não é um desastre. De outro lado, nós temos um vazamento de uma indústria química que Uhum. contamina o ambiente. Isso é puramente tecnológico, né? A natureza não tem absolutamente Mente nada nada a a ver ver com com isso. isso. E no meio nós temos o que é mais comum, Os 2 problemas. que é a conjugação, não é, do elemento natural com o elemento antropogênico, com as interferências que a Uhum. sociedade faz e necessariamente faz na natureza, porque senão não haveria Sim. civilização, não é? Uhum. É esse jogo, esse equacionamento que tem que ser bem visto, bem olhado, né, bem analisado. Por exemplo, posso ter uma circunstância em que eu tenho uma situação natural que, enquanto natural, não nos oferece grandes possibilidades de geração de Uhum. problemas, mas que, transformada em algum aspecto, pode tornar aquela situação mais vulnerável, mais suscetível à ocorrência de desastres, né, por conta da indução de algum Sim. fenômeno que normalmente não aconteceria se não Se houvesse não uma ação. houvesse uma ação. Uhum. Porque assim, não sei se na época de estudo do Josiel, ele lembra disso, aula de geografia, né, e tudo mais, fala assim: "O Brasil é ótimo, porque a gente não tem problema de placa tectônica". Quem não lembra das grandes Uhum. placas tectônicas? Não tem ali o terremoto, a gente não tem tsunami, que depois ali, né, a região ali oriental tem muito, aquela Uhum. coisa. Mas desde que eu me conheço por gente, e vou fazer 37 anos, a gente vê os desastres, o cair barreira, eu Uhum. que sou do litoral para subir para São Paulo sempre tem algum problema, tinha um problema antigamente, né, de cair barreira, ainda hoje tem isso. Recentemente a gente vê deslizamento de terra e as casas que estão nesses morros. Uhum. Então, é isso que o senhor está falando, você está falando nesse momento. Você tem a natureza, que ela tá ali com a força da água e afins e pode descer, pode cair. Você tem o ser humano invadindo um espaço que não seria para ele. Então, nesse sentido, talvez uma antecipação de políticas públicas e organização de município, estado, afins, para que aquelas pessoas não estivessem ali? Vamos lá. Então, o ponto de início da questão diz respeito à natureza dos fenômenos Uhum. que, num ambiente geoecológico como o brasileiro, são os fenômenos mais comuns, não é? Sim, De fato, abalos sísmicos não são comuns, apesar de ocorrerem e assim por diante, mas fenômenos ligados o que a gente chama de processos superficiais, não é? Relacionados, portanto, ao clima, uhum, dentro dos aspectos climáticos, a chuva. Eh,
E, além disso, a transformação que há na superfície da Terra pela apropriação dessa superfície, do Uhum. relevo, pela urbanização, principalmente pelas práticas agrícolas, pela criação de realidades geológicas Diferentes do diferenciadas, que né? originalmente deveria ser. Isso. Por exemplo, um levantamento que eu fiz há algum tempo atrás, na década de 1990, com os acidentes geológicos ocorridos na cidade de São Paulo, mostravam que a maior parte desses acidentes estavam relacionados não com, no caso de deslizamentos Uhum. de terra, por exemplo, não com materiais naturais, mas com materiais Sim. artificiais, ou seja, que haviam sido depositados em determinado local e esses materiais se movimentaram, causando o problema em si. Uhum. Então, não estamos falando nem da ocupação em si, Em mas, si, mas a mas enfim, do entorno. transformação, né? A modificação da circunstância geológica. Isso é um aspecto muito importante a ser considerado, né? Que nós não estamos lidando Uhum. somente com o que usualmente se aprende na Sim, escola sim, e sim. mesmo nas escolas superiores da área, não é? Nós estamos lidando com materiais novos, com o que a gente chama de E também as coisas vão e tecnogênicos. as coisas também vão mudando ao longo das Uhum, décadas, do ano, até por isso que o senhor falou pra gente agora, com as mudanças no entorno de um local e tudo mais, também a natureza vai se modificando. A gente tá falando muito de natureza, mas enfim, a natureza, o clima, tudo vai mudando, né? Não tem sim. jeito. A gente já nem usa mais na análise de riscos o conceito de natureza Tá. propriamente, né? Porque a gente já considera que a natureza ela é tão transformada pela ação humana Que ao você não consegue ter longo, uma característica única ali, né? e nem pura, Nem não é? pura. Então, O clima também tá praticamente assim, porque verão não é muito verão, uhum, inverno não é muito aham. inverno, então também vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir Sim, essa ter e questão deixar das no mudanças periódicos. climáticas também é um dos elementos que entra na equação. E tudo isso, não é? Retomando a questão inicial para tentar chegar numa Uhum, resposta sobre a questão da prevenção, sim. não é? Ah, nós temos que levar essas questões em consideração e um dos aspectos essenciais é a partir de quando essas questões passaram a atuar Uhum, e, bom, fazendo um parênteses, não uhum. é? Nós sabemos que todo ano que acontecem os problemas, a administração pública ela é muito criticada por não ter tomado as medidas cabíveis para prevenção e assim por diante, né? Bom, que em certa parte isso possa ter uma certa razão de crítica, muito bem, não é? No entanto, a gente tem que levar em conta também que a tomada de medidas e a atuação na prevenção é um processo muito complexo que trabalha com situações que não deveriam ser como são. Então, Alex, a gente tá terminando o primeiro bloco. Você viu como eu Uhum. falei pra ti antes de começar Ok, o programa que ia rápido. A gente tá terminando o primeiro bloco, a gente volta com esse gancho no início do segundo bloco. Vamos lá. perfeito. No primeiro bloco do Alesp Conecta, nós entendemos o que são desastres ambientais e se há como prevenir algum deles aqui no Brasil. No segundo bloco do Alesp Conecta, o Alex Peloja nos conta como está funcionando a parceria com o Instituto do Legislativo Paulista, aqui na Assembleia Legislativa. Continuando o nosso bate-papo aqui no Alesp Conecta com o Alex Peloja, que é geólogo, 30 anos aí de profissão, professor, que está explicando didaticamente aí pra gente algumas questões. A gente terminou o primeiro bloco, ainda finalizando essa questão de prevenção. Queria então que você Uhum. finalizasse essa parte para a gente tocar o programa. Vamos lá. Uma das grandes áreas de atuação da administração pública no que diz respeito à prevenção de desastres, de acidentes geológicos e suas Uhum. consequências, está voltada para a questão do ordenamento e do chamado planejamento territorial,
né? No entanto, a grande dificuldade que essa estratégia tem em si é que nós estamos sempre trabalhando com planejamento de situações que já não são passíveis de serem tão bem Uhum. planejadas. Ou seja, retomando um gancho da primeira parte da entrevista também, ora, a ciência ela tem uma certa capacidade de predizer quais são os locais mais suscetíveis à ocorrência de problemas Uhum. que geram acidentes ou desastres. Ela é capaz de fazer mapas, não é? Cartografando quais são esses lugares, as chamadas áreas de risco ou de Sim. suscetibilidade. Uhum. E ela pode dizer: olha, essa área aqui ela não deveria ser ocupada. Eu tenho uma outra área que é passível de uma boa ocupação, sem Uhum. grandes problemas, mas a grande questão é que, frequentemente, nós não lidamos com Com áreas isso. livres, nós já Sim, lidamos com com áreas que, todas já. historicamente, ao longo de décadas e centenas de anos, foram usadas, foram ocupadas, e a situação já está lá. O que exige, é claro, muito mais empenho, e quando eu falo empenho E não é de só entendimento dali como é dedicação, que vai e funcionar. de recursos também Sim, para que nem que são limitados, nem sim. sempre estão Uhum. totalmente disponíveis, porque há outras prioridades e tudo mais, para, fazer com que aquelas situações que não deveriam ocorrer, mas Uhum. que ocorrem, elas sejam, equacionadas, não é? É nesse sentido que didaticamente a gente poderia pensar numa análise de maior duração, Uhum. como eu me referi. Por exemplo, eu acredito que, no sudeste do Brasil em geral, que engloba, o litoral, com esses Sim. problemas que estão acontecendo hoje, as grandes áreas metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Uhum. Belo Horizonte, assim por diante, eh, e outras áreas, do montanhosas ou nem tanto, da região sudeste, elas foram, desde o século XVIII, vítimas, entre aspas, de desastres ambientais. Por exemplo, se nós recordarmos os casos de Minas Gerais recentes, Uhum. com rompimentos de De barragem barragem, relacionadas à afins. mineração. A descrição de problemas desse tipo desde o começo do século XIX, pelo menos. Corroborando aquilo que você falou Aham, no primeiro bloco, exatamente. não é uma questão de décadas, a gente já tem aí 2 séculos Exatamente. atrás, né. Há um livro clássico de geologia no Brasil do Barão von Eschweg, que foi um alemão que veio contratado pelo governo brasileiro da época para fazer uma análise da mineração, Uhum. não é? Ele já constatava que, ah, produtos, não é, de deslizamentos e de movimentação de material, já haviam, transformado completamente as várzeas, as planícies Sim, dos antigos rios. O Euclides da Cunha, há mais de um já século, retratava nos tratava textos e disso afins. nos textos dele, ou seja, são coisas que são conhecidas há muito tempo, não é? Nos dizem que, Monteiro Lobato descreveu esses grandes problemas ambientais relacionados com, o ciclo do café no Vale do Paraíba, Uhum. né. Ou seja, os impactos Eles ambientais já relacionados a existiam. desastres, eles são recorrentes, não é, eles deixaram registros que os geólogos identificam e, portanto, o problema não é atual, né, é um problema O que problema só vai modificando. vai se modificando. Ele vai continuar ali. Então, nós temos a questão dos desastres relacionados com a mineração, os desastres relacionados com o avanço da agricultura, Uhum. que foi no século XIX, no século XX, e a partir da segunda metade do século XX, com a urbanização, que é o grande Mas problema. que é o grande problema e a Uhum, gente vê, tanto São Paulo, que é uma grande cidade, isso é recorrente também, problema de urbanização. No nosso litoral paulista, as coisas também estão evoluindo para as uhum. pessoas não terem, às vezes, mais lugar na cidade, então vão abrindo caminho para outros lugares. E é isso que Perfeito, o Alex está exatamente contando para a isso. gente, por que que isso vai acontecendo. Para quem está ouvindo essas duas palavrinhas, tanto ultimamente, desastre ambiental,
o que pode ser efetivamente considerado? Uma área queimada é um desastre? Efetivamente, o que o geólogo ou quem cuida disso fala, não, Uhum, isso realmente é um desastre ambiental. Porque a chuva e uhum, afins, o morro caindo, a gente já entendeu que sim. sim. Mas o que mais? Então, o termo ambiental, é claro, ele é muito amplo, não é? Qualquer desastre ambiental. Vamos começar pelo termo desastre, uma questão de proporção. Tá. Né? A gente usa o termo desastre para um evento destrutivo grande, Uhum, não é? Que abrange uma área significativa e que tem uma intensidade tal que cause ou potencialmente possa causar grandes tá. danos. Qual a natureza desses danos? Vítimas entre a população, Uhum, destruição de sim, patrimônio, mas também, como foi o caso das barragens sim. de Uhum, Minas Gerais, causem desequilíbrios ecológicos muito significativos. Então, perfeito. quando a abrangência é relativamente grande, o impacto é Uhum, significativo, nós vamos tratar de um desastre ambiental. desastre. Tá? Esse desastre Perfeito. pode ter uma característica geológica mais específica, ou ele pode ser um desastre que tem uma outra Uhum, circunstância, mas que afete não só as pessoas, mas também a biota. Né? Então, o desastre ambiental ele vai poder ser qualificado de acordo com a sua conforme a natureza. sua Em natureza, geral, entendi. quando o impacto não é tão grande ou a área afetada mais restrita, nós costumamos usar o termo acidente. Tá. Né? Uhum, Seria um pequenino desastre que afeta uma área mais localizada. Não é? E é claro que os que são mais, uhum, aspas, tá. importantes para nós são aqueles que afetam as Sim, pessoas, com não toda é? certeza. Não Impactam que, efetivamente no é, dia a dia, não que da os pessoa. que afetam a biota e os sistemas ecológicos não o sejam também, não é? Mas se fosse. Popularizando, não aquele desastre que afeta as plantas, os animais, os Uhum. seres vivos ali, não importe, mas a Mas gente tem que dosar ali os 2 lados. exatamente. Só para as Uhum. pessoas entenderem o que a gente está Quando os falando. recursos são limitados para enfrentar Você tem essas que você situações. tem que Uhum. efetivamente dizer o que é prioritário ou não. Exatamente. Não tem jeito. E, Alex, trazendo um pouco você aqui para o nosso Palácio 9 de Julho, aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo, você tem colaborado com o nosso Instituto do Legislativo Uhum. Paulista. Eu queria que você falasse um pouco dessa colaboração com o ILP. A gente já entrevistou aqui o presidente do ILP, o Vinícius Schurgelis. Uhum. E a gente sabe que o ILP, durante todo o ano, faz inúmeros eventos aqui na casa, ciclos de palestras. Como é que é essa relação sua aqui com o ILP? Então, entrei em contato com o LP por meio dos técnicos do Uhum, LP mesmo, conheci o Vinícius e os outros membros da sim. equipe dele, não é? Que abriram muito gentilmente essa possibilidade da gente poder colaborar com palestras ou cursos ou Uhum, eventos, né? uhum. Estamos vendo essa possibilidade também de organizar um evento sobre ciências da Terra para o Legal. segundo semestre, sobre justamente esse tema. Sim. Eu acho que é um espaço livre Uhum. que propicia para o público geral acesso a temas que são de interesse e nem sempre são tão acessíveis, Sim, não é? Então, lá na programação do LP, pode ser acessada, né? Eu estou com alguns dias ou algumas palestras em que sobre o eu tema. tô, já aconteceu uma, Uhum. hoje mesmo, né, nós temos outra, e é um espaço que eu estou muito agradecido de contar com ele para Sim, poder difundir conhecimento. com toda certeza. Até porque, recapitulando aqui, o ILP é um espaço para cursos e afins que a população pode se inscrever, Uhum, entra no site lá da Lesp, al.sp.gov.br, tem um espaço do ILP, que lá tem toda a programação. Se alguém que está ouvindo, vendo a gente, tem algum tema de interesse, uhum, pode ir lá se inscrever e participar. E é isso que o Alex está falando para a gente, que você
populariza um tema, você traz a população para entender um tema que também tem a ver com o nosso Alesp Conecta. É o que a gente está fazendo hoje aqui, porque todo mundo já ouviu falar em desastre ambiental, diz, mas o que é efetivamente? O Alex está contando para gente. Então, bem bacana. Então, durante o ano, galera, entre ali no al.sp.gov.br. Quem ouviu muito falar de desastre ambiental, achou o tema interessante, ou tem outros interesses geográficos, geológicos, como é que pode entrar em contato com você, Alex? Olha, O que é mais fácil aí? melhor, eu posso deixar o meu e-mail, Beleza, vamos lá. que é Alex Pelogia, tudo junto. E a gente vai soletrar o Pelogia, então. Alex, A-L-E-X, P-E-L-O-G-G-I-A. Isso. @uol.com.br. E aí manda mensagem para você, se que, quiser. Até para te chamar para palestra, para alguma coisa, sim, enfim. A gente tem professores que escutam a gente também, legal para adolescência. E talvez, às vezes eu demoro um tempinho para responder, mas sempre respondo. Normal, o importante é responder. Por que eu te perguntei isso? Porque o nosso programa está chegando ao fim. Passa rápido mesmo. Eu falei para você nos bastidores que passava rápido, mas já quero deixar o convite aqui no ar para durante 2020, tanto na época de palestras no ILP quanto fora, você voltar aqui para falar de outros temas com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, da Assembleia Legislativa, o ILP, vocês da Rede Alesp, né, poder contribuir com a população para difundir o nosso conhecimento, né? Afinal de contas, a gente passa anos estudando e trabalhando e gostaria de compartilhar fora da área acadêmica e profissional o que a gente tem pensado. O programa de hoje fica por aqui. No YouTube oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo, você pode rever toda a programação da Rede Alesp. Até o próximo programa.